Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Hoje estou com o professor e Master Coach Rodrigo Silva, analista legislativo da Câmara dos Deputados, que tem uma história incrível para contar para você. Professor, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Uma honra entrevistá-lo aqui. Conhece um pouco da sua história, escutei um pouquinho antes de iniciarmos aqui. E fiquei surpreso aí com a sua caminhada. Tenho convicção de que quem nos acompanha também vai gostar bastante. Espero que sim. Professor, como que começou a sua caminhada no mundo dos concursos? A minha caminhada, ela começa propriamente não com concurso público, para assumir cargo público, mas começa ali pelos 12 anos, quando eu faço minha primeira prova assim, seletiva, que seria para a Escola Técnica Federal do Espírito Santo, né, que eu sou lá do Espírito Santo. E aí fiz a prova, né, estava com 12 anos, recém-saído da infância, um adolescente. E eu lembro que quando saiu o resultado, a minha família é de Conceição da Barra, um lugar no norte do Espírito Santo, né, minha família é toda de lá. E aí a gente estava nessa casa de veraneio, que se junta todo mundo. E eu lembro da minha tia-avó, né, a irmã da minha avó, tia Silvia, pessoa formidável, que sempre me botou muito para cima. Ela vem correndo, chorando já, né, você passou. E aí meus tios, minha mãe, meus primos, todo mundo me abraçando, me congratulando. E minha avó não apareceu nesse momento. Eu sou sempre fui muito ligado à minha avó, né? Minha avó sempre foi uma pessoa muito forte. E eu vi minha avó chorar 3 vezes na vida. 3 vezes na vida que eu vi minha avó chorar, e a primeira foi essa. Que daí eu entro para tomar banho, estava na praia, e aí na hora que eu saio do banho, minha avó está almoçando, lembro como se fosse hoje. Ela levanta da cadeira, né, e diz, agora é minha vez, já com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu nunca fui de assustar, porque minha avó sempre foi muito forte, eu nunca vi ela chorando. E ela me abraça e ela diz com essas palavras que ressoam na minha vida até hoje. Eu não sei o que seria da sua vida, meu filho, se você não tivesse passado. Sua mãe não teria condição de pagar uma escola particular para você. Isso a gente está falando do Espírito Santo no final da década de 80, né? Hoje o ensino público já é ruim, quanto mais naquela época, lá no Espírito Santo, né? E ali, eu não sei por quanto tempo ela guardou essa dor no coração dela, né? Mas ela largou para mim no momento certo, porque eu já tinha passado na escola técnica, e ali eu percebi que meu futuro seria estudar, né? E aí eu começo uma caminhada de estudos, né? Primeiro estudos regulares e depois eu passo para concurso. Mas é ali que começa tudo. Muito bom. E quando é que foi o primeiro concurso público? O primeiro concurso, de fato, ele ocorre em 2002, né? Na verdade, desde 2000, eu começo a pensar na PRF, assim, né? Olho para a PRF, mas em 2002 não olho assim ainda com aquele foco, de fato, né? Mas eu chego em determinado momento da minha vida, que eu estou com 25, 26 anos, e aí eu estou desde 17 trabalhando, quase 10 anos trabalhando com informática, né, que eu fazia engenharia de computação, não terminei, fiz ciência de computação, não terminei, e aí eu olho para o mercado privado, aquilo não me agrada, né, e eu 10 anos fazendo bico, sem trabalho de fato, sem ter uma linha assinada na minha carteira de trabalho, e eu me volto, não, está na hora de mudar, né, de mudar de vida. E aí eu penso, não, então se o privado não está me agradando, vou pensar em concurso público. Eu só tinha o ensino médio, olho ao redor e falo, olha, ensino médio que tem hoje é Polícia Rodoviária Federal, que na época era ensino médio, né? E aí ali eu começo a estudar para a Polícia Rodoviária Federal, me dá alguns estalos, e na época, estou falando de 2001, 2002, né? Não tinha acesso, eu estudava por apostila, né? Aquelas apostilas que a gente conhece lá de trás, não tinha internet, né? Imagina, a internet era ADSL, era... bem incipiente ainda. Incipiente, final de semana você usava para dar enfim, até para baixar material era difícil. E aí me dá um estalo de utilizar o que eu fazia no pré-vestibular para concurso, né? Coisa que pode parecer meio óbvia hoje, mas na época não era tão óbvia, né? Estou falando do início dos anos 2000. E aí eu tenho sucesso de passar na Polícia Rodoviária Federal, o primeiro colocado, né? 540 mil candidatos. Primeiro colocado nacional, nota mais alta do Brasil. Nota mais alta do Brasil, 540 mil, mas o detalhe é que eu achei que eu não ia passar na prova, né? Foi uma prova muito difícil, e como era meu primeiro concurso, assim, de fato, né?
Eu achei que não ia passar, mandei e-mail para o CESP, mandei e-mail para a Polícia Rodoviária Federal reclamando da prova e parei de correr, né? E eu nunca gostei de correr, né? Parou de treinar pro TAF. Parei de treinar pro TAF, eu nunca gostei de correr. Claro que na época eu estava 30 quilos mais moço, né? Mas, enfim, para mim correr era uma dificuldade. Eu parei de correr, foi um grande erro que eu cometi. E aí ali eu reprovei na prova no TAF, né? Eu sou o primeiro colocado, saio em capa de jornal do meu estado, enfim, comemoração, o pessoal da minha família comprando jornal e distribuindo. E aí, enfim, reprovo no TAF. Como é que você lidou com isso? Foi difícil, Gabriel. Foram 3 dias deitado numa cama, olhando para o teto, conversando com Deus, né, como se ele tivesse alguma culpa, né, culpa totalmente minha, mas conversando bastante, refletindo. E durante 3 dias eu fiquei pensando, porque eu analisei toda a minha caminhada, né, e fiquei questionando por que isso tinha acontecido, né, e a culpa foi exclusiva minha no final da reflexão, né, desses 3 dias pensando no que tinha acontecido. A culpa foi totalmente minha, mas eu tomei a decisão de que eu passaria na PRF. Não importa se eu estaria fazendo coisa melhor ou fazendo outra, mas eu passaria na PRF pelo menos para tirar essa frustração da minha vida, né? E dito e feito, porque o concurso seguinte da PRF eu entro. Eu entro, passo, claro, deixo de estudar um pouco, passo lá no 600 e pouco, mas consigo passar no TAF também. A remuneração do primeiro e do 600 e pouco é a mesma, né? Então, com certeza, então com certeza. Não mudou nesse caso. Não mudou, não mudou. E aí eu fico 9 anos na PRF. Muito bom. E você me contou uma coisa muito interessante, que depois você, durante esse período da PRF, você se formou em Direito, começou a pisar ali o mundo jurídico, né? Em 2011, volta a estudar para concursos, mas em uma nova era, né? Você se preparou em 2001, 2002, o mundo dos concursos era bem diferente do que é hoje. Em 2011, os concursos bem mais competitivos, o acesso à informação bem mais prático. Como que você mudou o seu estudo, o que deu certo e o que não deu para você ali ingressar futuramente na Câmara dos Deputados? Eu me formo em Direito em 2000, eu passo 9 anos na PRF, né? E aí não faço mais concurso. Me formo em Direito nesse período. Em 2011, eu decido, depois que eu me formo em Direito, eu decido sair da PRF, né? Por uma série de fatores, enfim. Mas aí eu pego meu primeiro concurso, foi da Caixa Econômica, advogado da Caixa. E aí estudei pouco tempo, 2 meses, e eu quase passei. Fiquei por uma questão na objetiva para ir para a segunda fase, e eu tenho certeza que eu tinha ido muito bem na segunda fase. Isso foi algo que aconteceu que me deu a sensação de que tudo que eu tinha feito em 2001 ainda servia em 2011, 10 anos depois. E foi um ledo engano, porque daí eu começo a estudar de forma não organizada, pensando muito em como se estudava para vestibular, né, fazendo só questões, esgotando algumas matérias e não estudando todas ao mesmo tempo. Sim. Então essas coisas não deram certo para mim ao longo de 2011, a ponto de eu fazer 5, 6 concursos e nem na trave bater, né? Nem na trave bater, concurso de tribunal, concurso de defensoria pública, e nem na trave bater. Em 2012, e aí, por isso que talvez aquela reflexão lá de 2001 tenha valido muito a pena, né? 2002 ali, quando eu fico 3 dias refletindo, eu me paro refletindo de novo, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu nunca aceitei que os meus problemas eram problemas, eu nunca coloquei meus problemas nos outros, né? Sempre achei que se eu tinha um problema, eu que tinha que resolver, e era algo que eu tinha criado. Então, em 2012, eu me pego refletindo sobre isso, né? E aí eu falo, olha, a forma como eu estudava lá atrás já não serve mais, né? A gente tem um outro nível de concurso. Hoje você tem que fazer uma análise muito mais séria, não é só fazer exercício, né? De qualquer forma. Então, ali em 2012, eu começo o que eu chamo de embrião da metodologia que a gente utiliza até hoje nos nossos rótulos, né? Que é a metodologia PECA, né? Planejamento, execução, controle e avaliação. E eu começo a organizar esses estudos, né? Fazer um planejamento de fato, quanto tempo eu demoro para estudar para esse concurso. Executo pensando em revisões, né, coisa que eu não fazia revisão, porque lá atrás não era necessário, né? Começo a selecionar melhor os exercícios, pensando
essa avaliação, ela passa a ser não pontual, mas uma avaliação de evolução em exercício, né? E além de ser uma avaliação de evolução, eu começo a selecionar exercícios com maior probabilidade de cair, né? E aí começa a entender algumas técnicas de estudo, e talvez a dica seja essa, né? Quando a gente fala de metodologia, a metodologia eu considero algo universal, se aplica a todo mundo, a metodologia, né? Então, as metodologias, qualquer que você tenha, ela vai te servir. Agora, a técnica de estudo não. A técnica de estudo tem que ser avaliada, se de fato serve para você, né? Então, o estudo reverso é uma forma de estudar, né? Dentro de uma metodologia maior, que é a metodologia PECA, por exemplo, né? Quando eu falo de mapas mentais, é uma forma de revisar, é uma técnica de revisão dentro de uma metodologia maior, né? Então, e eu, por exemplo, apesar de 80% das pessoas gostarem de mapas mentais, eu nunca tive competência para fazer mapa mental, então nunca me servi. Então, foram coisas que eu fui testando, e essa é a dica. Eu acho refinando ali. Exatamente, a pessoa tem que ver o que serve para ela, e aí ao longo de 2012 não, no início de 2012 eu faço essa reflexão, crio uma metodologia, né? Algo que me faça ver a teoria, fazer questões e revisar, e aí eu tenho sucesso na Câmara em 2012, onde eu estou hoje. Já se imaginou trabalhando na Câmara dos Deputados, uns cargos mais altos do país? Não. Com as questões de ordem mais importantes, ali você lida com a economia, você lida com os direitos das pessoas, você lida com, basicamente, as pessoas talvez nem todo mundo compreende isso, mas o trabalho feito pelo Congresso Nacional, ele impacta ali todos os 200 milhões de brasileiros, né? Não, nunca me imaginei chegando à Câmara, nunca foi algo que fosse planejado, né? Foi algo que surgiu. Eu lembro uma vez, e eu nunca tinha vindo a Brasília, né? Sou do Espírito Santo, da capital já, a geração de netos da minha avó já é da capital, né? De Vitória, mas eu nunca tinha vindo quer dizer, eu tinha vindo a Brasília receber um prêmio pela PRF, né? E eu lembro a primeira vez que eu entrei no Congresso, era uma emoção. Talvez o pessoal aqui de Brasília seja algo comum, mas pra gente que é de fora, né? Chegar ali e depois entrar ali como servidor, né? Eu lembro do dia que eu fui nomeado, né? Eu peguei o telefone, chorando, ligando para os meus familiares, porque era um acontecimento, né? E de fato, né? A gente que é servidor da Câmara, servidor do Senado, do Congresso Nacional, está muito perto da mudança, né? Que se passa pelo país, né? A gente consegue ver de perto aquilo que a gente só via de longe e ver com outros olhos ali dentro, né? E participar da mudança, né? A gente participa da mudança. É complicado, mas é possível, né? Com certeza, com certeza. Os servidores, tanto da Câmara como do Senado, eles têm uma participação muito ativa nas mudanças do país, disso não há dúvida. E eu tenho recebido muitas perguntas sobre um ponto muito importante. Quanto que custou esse relógio? O famoso relógio, né? Esse relógio que é... Só tá louco pra saber quanto é que custou esse relógio aqui. Dá um zoom aqui pro pessoal. Sabe qual que é a história desse relógio? Vou te contar a história do relógio, hein? Eu era referência, né? Uma referência. Mas não é referência boa não, intelectual não, né? A referência assim, tá vendo aquele livro ali perto daquele gordinho, não sei o quê? Então era essa referência, né? Aí uma vez eu li um livro, um artigo sobre marketing. Se você tem um valor agregado ao teu produto que você quer mudar, você tem que agregar um novo valor. Aí pensei, né? Faustão, né? Falei, o relógio. Aí eu tava lá na câmera, lá, o cara, tá vendo aquele cara com aquele relógio ali? O negócio tá do lado dele, tá vendo? Aí já mudou, tá vendo? De gordinho. Aí só que semana passada, retrasada, tá vendo aquele gordinho de relógio? Aí acabou. Foi por água abaixo a ideia. Muito bom, muito bom. Mas agora falando sério, quais novas portas abriram depois de ingressar no serviço público? O que mudou na sua vida ali, fora a questão econômica? A gente sabe que melhorou muito, né? Sua família é de origem bem humilde, sua mãe, se não me engano, professor do ensino fundamental no Espírito Santo, você tem vários irmãos, e o que mudou ali? O que mudou para melhor na sua vida? Não, então, eu digo assim, que eu tinha sonhos pequenos de infância, né? Porque exatamente por não ter
uma vida, nunca me faltou nada, mas a vida nunca foi confortável, né? Então a gente ficou 5 anos sem ter TV, né? Carro, eu só via meus primos com os carros, enfim. Mas o que eu acho, assim, tirando a questão que hoje eu posso dar um conforto maior aos meus filhos, né? Hoje, graças a Deus, meus filhos têm um conforto maior, o que por um lado é uma benção, mas por outro a gente tem alguns valores que eu tive por ter caminhado, que eu tenho que saber como passar para eles, né? Mas principalmente hoje, eu tenho meu trabalho na Câmara, né, que é o meu trabalho, mas eu posso fazer outras coisas por prazer, né, como aqui no GRAM, participar dessa caminhada de concurso. Sou professor universitário também. Minha mãe era professora, dos 7 irmãos delas, dos 8 tios, todos estiveram envolvidos com a educação, então eu venho de uma família de professores. Então hoje eu me permito a fazer outras coisas por prazer, né. Tenho uma vida, graças a Deus, estabilizada, né? E hoje eu posso fazer as coisas com mais... Aquilo que me faz bem como ser humano, eu faço por prazer. Trabalha muito, mas por escolha. Trabalha muito por escolha, exatamente. Hoje você é coordenador do projeto aqui de coaching do GRAM Cursos Online, professor universitário, servidor, pai, esposo. Então, muita coisa, né? Muita coisa, mas... se me permite só fazer uma coisa que me aconteceu semana passada, falar uma passagemzinha rápida. Eu estava bastante cansado sexta-feira, bastante cansado mesmo, por ter assumido diversos compromissos e ter que honrar com todos eles com excelência, porque as pessoas merecem de todos nós um serviço de excelência, né? Já que a gente se dispõe a fazê-lo. E eu estava na sala e um aluno, e aí passei um trabalho, porque eu não consegui dar aula, né? Aí passei um trabalho ali na sala. E aí um aluno chegou do meu lado, e eu cansado, né? E o aluno chegou do meu lado e falou assim: professor, muito obrigado. Aí eu falei, mas o que eu... Aí peguei na mão dele, né? Aí perguntei, mas o que eu fiz para você, né? Aí ele, não, eu passei na OAB na primeira... E ele, com os olhos mareados, né? Eu passei na OAB por causa do senhor. Ele fez 40 pontos, a pontuação mínima, né? E aí eu falei, mas como assim não? Porque o senhor falou na sala de aula semana passada exatamente algo que caiu na OAB e eu passei por causa do senhor. E aí esse cansaço que a gente tem, você vê, ele se vai por um momento, né, um cansaço físico, mas você se sente bem por isso, você está fazendo diferença na vida de alguém, e aqui a gente faz, eu acho que nem você tem a dimensão da diferença que faz na vida de tantas pessoas, né? Mas quando a gente vê assim uma declaração dessa, né, a gente se põe de fato, a gente vê que o cansaço é válido, vamos dizer assim. Sim, a gente tem um abastecimento espiritual que de certa forma transcende o físico e nos dá uma força a mais que a gente nem sabia que tinha, né? Exatamente. Para seguir em frente. Professor, muito bom, muito obrigado pela participação. Queria só pedir para você que deixasse um último recado para quem nos acompanha. Nós temos aqui um canal que se chama Imparável, no sentido de nunca desistir, de nunca parar, de sempre seguir em frente. Eu acho que tem muito a ver com a sua trajetória, com a sua vida. E eu queria que você deixasse um recado ali para quem nos acompanha, que está passando por um momento difícil, tem um projeto grande à frente, não sabe ali ao certo como que vai conseguir, está pensando talvez até mesmo em desistir. Posso falar nessa câmera aqui então? Claro. Então vamos lá. Pessoal, acredito que todo projeto de vida, né, tudo que acontece na nossa vida, ela vai ser como um resultado de ações que eu tive no passado, né? Então, se a gente se considera imparável, nada nos para, né? Desde que eu consiga ter um projeto, desde que eu consiga, de fato, definir passos para chegar até onde eu quero chegar, acho que ninguém nos para. Então, essa minha história de vida, ela foi passada aqui de forma resumida, mas tem muito disso, né? Em alguns momentos da minha vida, eu tive que reformular, né? E essa coisa também da gente ter a capacidade, né? Acho que é isso que nos faz humanos, né? A capacidade de antever fatos e se preparar para eles, e quando a gente não consegue se preparar, a gente se reformular para pensar de forma diferente. Então, a mensagem final para você é um clichê, mas não desista, né? Não desista. Por mais difícil que as coisas estejam para você hoje, né? Tudo passa por um planejamento, né? Se eu não estou conseguindo estudar hoje por algum motivo, pense em estudar daqui a 6 meses, mas transforme sua vida nesses 6 meses. Se você quer ser juiz, se você quer ser policial, se você quer ser servidor da Câmara, do Senado, vá buscar. Todo mundo pode.
É isso aí, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Grande prazer. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui para ajudá-lo a seguir de maneira imparável rumo aos seus grandes sonhos.